Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma videoaula de engenharia eletrônica. A nossa clássica videoaula de sexta. Muitas vezes em determinados sistemas precisamos acionar uma combinação de saídas de acordo com a entrada que é selecionada. E é o projeto da aula de hoje. Vamos demonstrar como você faz uma chave de seleção digital e quais as melhores formas, quais as alternativas para um projeto desses, o que é mais econômico, o que é mais vantajoso. Vamos ver passo a passo, como sempre, uma aula da boa e velha eletrônica digital que também é show de bola. É uma área sensacional, sem dúvida alguma, e muito importante para quem gosta de trabalhar com microcontroladores. A aula de hoje é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br e confira todos os produtos. Tem transformadores toroidais, indutores e muito mais para você desenvolver os seus projetos. Um transformador toroidal é muito mais eficiente do que um transformador convencional. Já comprovamos em vídeos aqui para você. Tem algum projeto, vai precisar montar uma fonte de alimentação para a sua bancada, um circuito amplificador ou algum sistema, qualquer sistema, utilize um transformador toroidal. Então entre em contato com a Toroid e peça já o seu orçamento. Vamos para aquela explicação detalhada de sempre, teórica, e depois o teste prático na bancada para comprovar que não estamos blefando aqui. Let's get started! A ideia da videoaula é demonstrar para você como fazer o projeto de uma chave digital para diversas aplicações. O exemplo de hoje tem 3 entradas e 2 saídas. Vamos selecionar uma das entradas por vez e aí acionar as saídas com a lógica binária. Este dispositivo pode ser utilizado para a seleção de diversos sistemas. Temos aqui o nosso diagrama em blocos, que consiste na chave digital com as 3 entradas e as 2 saídas. E como fizemos o projeto? Poderíamos utilizar microcontroladores, mas tem o problema de processamento que pode ser ruim dependendo da velocidade de operação que precisamos. Podemos desenvolver no FPGA, mas aí tem o problema do alto custo que isso envolve. Para um sistema mais simples, às vezes não compensa fazer no FPGA, que aqui está a tabela verdade. Você poderia colocar a lógica comportamental ou mesmo como combinacional em VHDL e fazer isso no FPGA. Mas nesse caso aqui, como é um sistema mais simples, o melhor é utilizar os bons e velhos circuitos integrados da família TTL ou CMOS. Vamos desenvolver então mapas de Carnot, que estão aqui desenvolvidos para as 2 saídas, saída 1 e saída 0. E aí fazer as simplificações necessárias para ter o menor circuito possível. Lembrando que os circuitos integrados discretos, que contêm apenas algumas portas lógicas, você consegue comprar por centavos aí no comércio eletrônico. E com isso temos o circuito final. Pegando o mapa de Carnot, se você já estudou eletrônica digital, provavelmente já identificou que este sistema consiste em um codificador, onde teremos o acionamento de cada entrada individual e na saída teremos a resposta que configurarmos. Então a saída 0, quando acionada, a lógica de acionamento é para nível alto, portanto 1, eu quero um binário nas 2 saídas, saída 1 e saída 0, sendo a 1 a mais significativa. Quando eu acionar a entrada 1, eu quero 2 binário, 1, 0 nas minhas saídas, e quando eu acionar a entrada 2, eu quero 3 binário, que é 1, 1. Essa é a minha tabela verdade para este codificador, e aí eu projeto o circuito fazendo as simplificações pertinentes. Com o mapa de Carnot, que já temos videoaula sobre isso no canal, fizemos a simplificação. Então, primeiro, vemos onde tem 1. No caso aqui, a saída 0 ela vai a 1 quando apenas a entrada 1 está em nível alto. Então, veja aqui na tabela, no mapa de Carnot, a entrada 1 está aqui, 1 e as demais 0. Então, colocamos 1 aqui. E ela vai a 1 também quando apenas a entrada 2 está em 1. Então, 1, 0, 0. Colocamos o 1 aqui. E as demais eu quero em 0, então nem vou marcar. Beleza?
E a equação que isso resulta para a saída 1 é saída 1 igual a esta equação booleana aqui, que você pode observar que são duas portas AND de 3 entradas, com algumas entradas complementadas, e na saída uma porta OR, pois temos aqui o sinal lógico da lógica OR. Da mesma forma foi feito com a saída 0. Então temos 1 neste ponto e 1 neste ponto, e a equação resultante, vamos modificar aqui para 0. Isso vai ficar para download aí todo esse arquivo. E temos novamente uma topologia semelhante, só que agora mudam algumas entradas a serem complementadas. E estes dois circuitos combinacionais já implementam a minha tabela. Temos a simulação no ISIS, está aqui. Coloquei Logic Probes e Logic States, dando um play. Entrada 0, eu tenho um binário. Entrada 1, eu tenho 2 binário. Entrada 2, eu tenho 3 binário. Ambas as saídas acionadas. Qualquer outra combinação, eu tenho 0 na saída. Então veja que está funcionando. Só que temos que pensar que quando projetarmos a nível de circuitos integrados mesmo, temos que imaginar o mínimo de portas lógicas possível para o nosso circuito. Nesse caso, temos aqui um total de 6 mais 3, 9 portas lógicas. Temos que observar se não há uma possibilidade de simplificar ainda mais a equação booleana. E nesse caso, dá. Eu vou demonstrar aqui. A simplificação está aqui, pessoal. Então, aplicando a álgebra de Boole, que você já deve ter estudado aqui no canal também, chegamos a esta equação aqui para out 1 e esta para out 0. As simplificações são semelhantes. Então, equação que o mapa de Carnot gerou está aqui. Eu posso aplicar a propriedade e os termos semelhantes eu coloco em evidência. Então, in 0 complementado está aqui em evidência e depois aqui, e resulta em in 2 não in 0 ou não in 2 in 1. Perdão, aqui é não in 1. Com isso, essa lógica aqui, quando eu tenho esse sistema aqui, que é duas ANDs de duas entradas e uma OR, sendo o inverso das complementações das entradas, é a lógica XOR. Com isso, eu determino que o meu resultado é a entrada in 0 complementada and uma lógica XOR das duas entradas in 2 e in 1. E a mesma lógica de simplificação foi feita para a saída 0 e resultou na nossa, no caso aqui é in 1 também complementada, vou colocar aqui, and in 0 XOR in 2. E temos o circuito que é este aqui. E aí veja que de 9 portas lógicas simplificamos para 6 portas lógicas, o que resulta em economia de energia e economia de grana, né? Gastamos menos para desenvolver o circuito. Neste projeto em específico, o número de circuitos integrados será o mesmo, dadas as topologias e dados os circuitos utilizados. Mas na prática, em sistemas mais complexos, um pouco mais complexos só, pode fazer grande diferença essa simplificação na equação booleana. Dando um play, veja que temos aqui um binário, 2 binário, 3 binário, qualquer outra combinação, eu tenho 0 na saída. Uma vez que você determinou o circuito digital mais simplificado possível para o seu projeto, você passa a procurar os dispositivos reais que implementem este circuito. Aqui precisamos de um circuito integrado com inversores, um com portas XOR e um com portas AND. Você pesquisa no Google e vai encontrar família CMOS e TTL. Neste exemplo vamos utilizar a TTL, que utiliza 5 volts, e já estudamos aqui também.
você vai chegar aos seguintes circuitos integrados. O 74LS04 para inversores, 74LS08 para portas AND e o 74LS86 para XOR. O circuito que vamos testar na prática vai utilizar uma DIP switch, aqui está com botões, mas na prática vamos utilizar as DIPs, e vai utilizar estes circuitos integrados e dois LEDs de indicação no modo Current Sourcing ligados na saída, para simbolizar a nossa saída 0. Essa aqui no caso é Out 1 e essa aqui é a Out 0. E estas portas lógicas aqui são as dos mesmos circuitos integrados que vão sobrar. Então sempre recomenda-se aterrar as respectivas entradas das portas que você não está utilizando no seu projeto com circuitos discretos. E foi o que fizemos. Aterramos tudo. Colocamos um capacitor de desacoplamento 100 nano por 63 volts poliéster para cada um dos CIs. E aí podemos testar isso na prática e temos aqui uma chave digital TTL para seleção de dispositivos, certinho como a tabela verdade está demonstrada. Então, aqui colocamos resistores de pull-up, portanto é lógica inversa para as nossas chaves. Dando um play, eu aciono a IN 0, no caso estou abrindo aqui enviando 1 para a respectiva entrada. Aqui está o vermelho, eu tenho um binário. Apenas a IN 1 eu tenho 2 binário e apenas a IN 2 eu tenho 3 binário. E exatamente isso vamos ver na prática. Perceba que qualquer outra combinação não temos acionamento de saídas. E é assim que você desenvolve um projeto com circuitos digitais. Veja que ao invés de utilizar um microcontrolador, um FPGA ou mesmo o Arduino, que muita gente gosta, você pode utilizar os clássicos circuitos integrados discretos, que são bem baratos, fáceis de trabalhar também. Só a parte do projeto às vezes dá um pouco mais de trabalho, mas às vezes vale a pena para economizar grana e muitas vezes economizar energia. Show! Projeto teórico desenvolvido, vamos testar isto na prática. Venha comigo! E aqui está a nossa chave de seleção montada na Protoboard, chave de seleção digital com o 74LS04, 74LS86, 74LS08, os capacitores de desacoplamento. Sobre os terminais de alimentação dos circuitos integrados, 14 é VCC e 7 é o Terra para cada um deles. As duas saídas representadas por dois LEDs vermelhos, com os resistores limitadores de corrente, e as nossas entradas representadas com as DIPs. Você pode, se tiver analisador lógico, utilizar um analisador lógico nas saídas. No caso aqui vamos utilizar os LEDs para representar o acionamento. Então eu aciono a entrada 1, temos o 1 binário indicado. Aciono a entrada 2, mas a 1 também está acionada, então temos 0. Vou desacionar a 1, então apenas a 2 está acionada, eu tenho 2 binário, apenas a 3, ou melhor dizendo, apenas a entrada 2, eu tenho 3 binário. Então, entrada 2 acionada eu tenho 3 binário, entrada 1 acionada eu tenho 2 binário, e entrada 0 eu tenho 1 binário. Todas desligadas, tenho 0. E aí qualquer outra combinação, quando tiver entradas ao mesmo tempo acionadas, eu terei 0 na saída. Aqui é apenas a 2, o nosso 3 binário. Então veja que está funcionando show de bola o sistema. A alimentação é de 5 volts, eu vou deixar o datasheet de cada um destes CIs para você analisar. Então faça essa análise, confira as características de cada um dos circuitos integrados, os pinos, e pratique também o projeto de circuitos digitais com as nossas videoaulas, que muitas vezes vale a pena, é uma boa solução para os seus sistemas empregar circuitos TTL ou CMOS discretos.
Essa foi mais uma videoaula de engenharia eletrônica. Deixe seu like, clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com todos os seus amigos. Se é novo aqui no canal, clique em se inscrever, porque aqui tem vídeo todo dia. Projetos, cursos, tutoriais, tudo da área de engenharia eletrônica para você conferir. Pois isso aqui é engenharia, o uso intencional da ciência. Valeu a audiência de sempre, nos sigam em todas as redes sociais, curtam nossa fanpage no Facebook, que publicamos direto por lá também. Aquele abraço e até a próxima!